Férias. Está de férias. Gravando, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 14 de dezembro de 2022. Vamos, inicialmente, analisar o processo (41, 44, 132). Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Oldflex Comércio e Distribuidora Limitada. A pedido de sustentação oral, eu pergunto se a autora está presente para realizá-la. Não está presente. Só peço aos senhores um minutinho para registrar aqui a ausência. Só verificar também se há alguma petição, alguma coisa aqui no processo. Não. Muito bem, senhores. O voto já está disponível. Muito bem, senhores. O voto já está disponível. Eu não vou... Bom, eu vou ler esse primeiro voto aqui, até para identificar algum possível erro de gramática que tenha, né? A acusação é uma só, que é remeter e transportar mercadorias no período de outubro de 2016 a abril de 2017 a destinatário situado nesse estado, diverso do indicado dos documentos fiscais de emissão própria relacionados ao demonstrativo anexo, conforme se comprova pelas provas cópias dos documentos anexados a saber, que ele apresenta uma série de documentos que ele lista aqui, então. E continua aqui, que o suposto destinatário constante dos documentos fiscais é a empresa Jacira Matias da Silva Juvenal, com inscrição não localizada, com inscrição estadual cassada e com situação cadastral nula no cadastro da
do CNPJ, desde 29 de março de 2016. Regularmente notificada a comprovar a efetiva realização das operações em questão, o infrator não logrou êxito na comprovação. Muito bem. Então, há algumas... Na verdade, os senhores tiveram a oportunidade de ler o recurso ordinário, um recurso bastante confuso, né, citando ainda até o próprio regulamento de 91, né, o RICMES de 91, e em alguns momentos a gente foi tentando ali pensar dentro desse recurso ordinário as questões pertinentes, né, que poderiam ser aqui relevantes para o deslinde do caso aqui, né? Ele passa por questões outras que não tem nenhuma conexão lógica ou jurídica com o processo. Mas vamos lá. Até por esse motivo, eu vou ler o voto. Bom, preliminarmente, afasta a alegação de nulidade do AINS exordial por não demonstrar, abre aspas, o valor do ICM. Como eu disse, né, ele está ainda... o ICM, ainda que seja circulação de mercadorias, no caso, o imposto é o ICMS, né, mas ele ainda se refere ao ICM. Não demonstrar o valor do ICM devido, correção monetária, juros de mora, multa e total geral. E fecha aspas. E digo eu, esses dados são detalhadamente apresentados no demonstrativo de débito fiscal, a folha 4. Afasto também a alegação de que o auto de infração se sustenta em presunções. Analisando os autos, verifico que ele está consistentemente instruído com provas suficientes para sustentar a acusação fiscal. Em seu trabalho, o agente fiscal verificou os documentos fiscais disponíveis nas bases de dados da Cefaz, notificou o contribuinte a prestar informações sobre as inconsistências encontradas e, ao fim, concluiu pela ocorrência do fato gerador do ICMS. Determinou a matéria tributável, calculou o montante do tributo devido, identificou o sujeito passivo da obrigação tributária e aplicou a penalidade cabível. Tudo em estreita consonância com o artigo 142 do CTN. A acusação está didaticamente narrada no corpo do auto de infração, que cita os documentos que a suportam, todos eles juntados aos autos. Também não se sustentam os demais argumentos genéricos sobre a invalidade do lançamento trazido no recurso, sobretudo porque baseados em matérias sem sentido na presente discussão, tais como, aspas, estoque rotativos de mercadorias adquiridas, fecha aspas, condição da autuada de adquirente de boa-fé e coisa do tipo. Ou seja, não, são matérias que não fazem sentido. Ele não é adquirente aqui, não há nenhuma acusação a esse respeito. Ele é remetente de mercadorias, né? Também o estoque de mercadorias adquiridas é irrelevante, que não há essa discussão, não há sentido essa... mas está lá, né? Possivelmente ele foi pensando em algumas coisas que ele foi encontrando em alguns outros recursos, em algum site internet, foi jogando no recurso lá e deu algum trabalho, mas vamos lá. O lançamento está fundamentado em um sólido acervo probatório e seguir os ditames da lei. Esse acervo foi disponibilizado à recorrente para impugnação e ela teve à sua disposição todos os recursos para o pleno exercício de sua defesa, restando garantidos no presente processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório. Afasto também a alegação de que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação com fisco. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Se a recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. O ato administrativo é absolutamente vinculado. Verificada a subsunção do fato infracional à norma tributária, é dever de ofício do fisco proceder à autuação do infrator e imposição da penalidade prevista em lei. A penalidade aplicada está conforme disposto na legislação e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. Deixo de analisar os argumentos da recorrente sobre a limitação da multa a 2% do valor principal possivelmente devido, pois ela não indicou nenhum fundamento legal que o sustentasse. Igualmente, indefiro o seu pedido para sua aplicação, então, somente no percentual interior, ele usou esse termo interior, a 25% do valor principal lançado no mal-assinado auto de infração, pois apenas o fundamento em decisões judiciais não vinculantes.
No tocante à atualização da base de cálculo da multa, abstém de tecer maiores comentários, tendo em vista que sua legitimidade é matéria pacificada neste egrégio tribunal, que, sobre o tema, editou a súmula 13 de 2018, de caráter vinculante neste processo, nos termos do artigo 52 caput da Lei 13.457 de 2009. No entanto, merece acolhimento o pleito da recorrente de limitação dos juros de mora aos índices da taxa Selic, pois este encontra-se conforme o novo enunciado da súmula 10 de 2027 deste egrégio tribunal. Quanto ao mérito da controvérsia aqui posta, observo, inicialmente, que a longa digressão da recorrente sobre o princípio da não cumulatividade em nada lhe aproveita, pois não há nos autos nenhuma discussão sobre creditamento de CMS. O fisco demonstrou que o estabelecimento de Jacira Matias da Silva Juvenal teve sua inscrição estadual declarada nula por não localização, conforme a publicação no Diário Oficial de 7 de setembro de 2018, as folhas tais. Dessa forma, não resta nenhuma dúvida de que as operações aqui em discussão não foram realizadas com a suposta compradora recitada, pois essa nunca existiu de fato. No entanto, devemos buscar nos autos elementos que demonstrem a alegada boa-fé da autuada, já que acolhendo a Câmara Superior de Egrégio Tribunal, em consonância com quanto decidido pelo STJ, no resto e tal, tem entendido que, se comprovada a realização do negócio jurídico com o contribuinte irregular, ela é suficiente para afastar a punibilidade do negociante de boa-fé. Cabe ao autuado comprovar a efetiva realização do negócio jurídico com o destinatário consignado nos documentos fiscais, a saída das mercadorias de seu estabelecimento em data anterior à declaração de idoneidade do comprador, o pagamento das mesmas e a verificação da regularidade fiscal desse à época das operações. Ainda na fase fiscalizatória, foi dada à autuada a oportunidade de comprovar a regularidade das operações, folhas tais. Mas ela nada informou e não apresentou ao agente fiscal e nem trouxe a estes autos um só documento que demonstrasse a realização das mesmas. Embora a irregularidade do suposto adquirente só tenha sido constatado pelo fiscal após as operações que a autuada diz ter realizado, não trouxe aos autos qualquer elemento que indique ter tomado as precauções mínimas para se assegurar da regularidade fiscal do seu suposto cliente antes das operações comerciais. Não realizou consulta ao Sintegro ou ao CNPJ, nem trouxe nenhum outro documento que na prática comercial se exige de seus parceiros, tais como contrato social, título do CNPJ, referências bancárias, etc. Além disso, estão ausentes documentos que demonstrem as tratativas travadas entre as partes na negociação, como trocas de e-mails, contratos, pedidos de compra, etc. Também não trouxe nenhum documento que demonstre o pagamento das mercadorias vendidas. Ademais, analisando as DANFs relativas às operações contestadas pelo fisco, as folhas tais, verifico que em todas elas o transporte das mercadorias era de responsabilidade da recorrente e que, em grande parte delas, esse foi efetuado por ela própria. Como vimos, está comprovado que o suposto estabelecimento adquirente não existia no endereço declarado ao fisco. Esse fato demonstra a impossibilidade de que a autuada tenha entregado nesse endereço as mercadorias que diz ter vendido, sendo certo que para ali não foram enviadas. Isso nos leva à inequívoca conclusão de que a autuada tinha conhecimento da situação irregular de sua compradora, pois deliberadamente entregou ou mandou entregar as mercadorias em endereço diverso indicado nos documentos fiscais, demonstrando uma participação ativa nessas operações irregulares. Concluindo, não encontro nos autos os elementos que caracterizariam a alegada boa-fé da recorrente, na esteira da jurisprudência da colina da Câmara Superior de Egrégio Tribunal. Equivoca a recorrente ao argumentar que não pode ser responsabilidade por atos praticados por seu cliente. Ela foi autuada por conduta própria, remeter mercadorias a destinatários diversos indicados nas notas fiscais eletrônicas de sua emissão. Foi ela, e não seu cliente, quem consignou como destinatário um contribuinte comprovadamente inexistente. Não há como prosperar a tentativa de se esquivar de sua responsabilidade com o argumento de que o ato de ficar sua inscrição estadual da compradora foi posterior à ocorrência das operações. Tal ato é meramente declaratório de uma situação de fato. Situação essa que devia ser de conhecimento autuada, que, segundo alega, com ela teria realizado operações de comércio. O que faz nula uma inscrição irregular é sua inexistência de fato, e não a declaração, a declaração de idoneidade. A publicação dessa não afeta a realidade fática sobre uma empresa que nunca existiu.
Também não socorre autuada seu argumento de que negociou de boa-fé com seu cliente, pois devia ter sido diligente em suas transações, como se lhe impõe a legislação de regência do imposto. Não pode se isentar dessa responsabilidade com o argumento de que a fiscalização das empresas é atividade privativa do fisco estadual. Não se exigiu da autuada a fiscalização do seu parceiro comercial, mas tão somente o cumprimento do cuidado que a lei impõe aos contribuintes do ICMS em seus atos negociais. E aqui eu transcrevo, então, o artigo 22 da Lei de 6374. Não é de se aplicar, no caso, o artigo 112 do CTN, pois a infração narrada está fartamente comprovada, não restando nenhuma dúvida quanto à captação legal do fato, a natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou a extensão de seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, e a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Por fim, aponto que a jurisprudência do Poder Judiciário, largamente citada pelo autuado em seu recurso, excetuando as decisões judiciais centrais em julgado, em que a recorrente seja parte, as súmulas vinculantes e os acordos do STF relatados em ações de controle abstrato de constitucionalidade, não vinculam órgãos de julgamento legislativo, cuja atividade judicante se sujeita ao princípio do livre convencimento motivado nos termos do artigo 26 da Lei 13.457 de 2009. Em conclusão, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Bom, senhores, esse é o meu voto. Só peço aqui um... E coloco o processo em discussão. Enquanto isso, eu tenho dois... Identifiquei aqui dois erros no texto. Muito bem, senhores. Agora já registrei o voto, o processo tem discussão. Da minha parte, sem nenhuma observação, presidente. Pois não. Pois não, doutor Galdino, fica à vontade. Da minha parte, sem nenhuma observação. Ah, sem nenhuma, eu entendi, tem uma observação. Tá ok, obrigado. Bom, se não há, então, outras intervenções, eu peço, então, a todos que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário apresentado pela Oldflex Comércio Distribuidora Limitada, no processo, que são dois processos, o processo 41, 44, 132,
Então, o parcial provimento foi apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Passemos, então, ao outro processo. No momento que eu já estou aqui corrigindo aqui os mesmos erros aqui no outro voto. Muito bem. Então, o segundo processo da pauta é o processo 41.45.073, também é um recurso ordinário apresentado pelo mesmo contribuinte, a Old Flex Comércio Distribuidora Limitada. A pedido de sustentação oral, eu pergunto se o contribuinte está presente para realizá-la. Não está presente, registrando aqui a ausência do contribuinte. Eu sou relator desse processo e deixa eu aqui já colocar o voto para que os senhores possam acompanhá-lo. Por favor. Bom, muito bem. O processo já está disponível e adiante o seguinte, a acusação aqui é exatamente da mesma natureza da anterior, muda aqui apenas, então também a acusação é de remeter e transportar mercadorias no período de novembro de 2016 a abril de 2017, a destinatários situados nesse estado, diversos indicados documentos fiscais de sua emissão, conforme conforme pelos documentos apresentados. O que muda aqui é que o suposto destinatário constante dos documentos fiscais é a empresa José Ronaldo Macedo de Carvalho, declarada inidônea por prática de atos ilícitos com repercussão no âmbito tributário, conforme previsto no inciso 3 do artigo 30 do RICMES. Foram declarados inidôneos todos os documentos fiscais emitidos pela empresa e ou a ela destinados, emitidos a partir de 28 de março de 2016, uma vez que foi constatada sua inexistência de fato.
regularmente notificada comprovar a efetiva realização das operações em questão, o infrator não logrou êxito na comprovação. Então, senhores, eu não vou ler o voto, porque aqui é exatamente a situação anterior, né? O conjunto probatório do fisco é o mesmo, né? Não o mesmo, né? Porque aqui ele traz todo o processo relativo a esse outro inidôneo, mas o resto é igualmente comprovado, e da parte do contribuinte, o conjunto probatório é o mesmo, ou seja, nenhum. Ele não trouxe absolutamente nada aos autos, nenhuma prova, nada. E o recurso ordinário contribuinte é exatamente uma cópia do processo anterior, né? Então, todas as alegações, literalmente, textualmente, são absolutamente as mesmas, né? Então, eu analisei aqui no meu voto apresento, então, fiz a análise das provas, tudo mais, e a conclusão é exatamente a mesma, né? Porque ele não trouxe nada, tal qual no outro processo, ele aqui era o responsável pelo transporte, tal qual no outro, ele aqui em várias operações, ele mesmo, o transporte de mercadorias foi feito por ele mesmo, né? Então entregou em um local sabidamente, em que sabidamente não estava instalado o contribuinte suposto destinatário, né? Então, não vou ler o voto, está aí à disposição dos senhores, e minha conclusão é exatamente a mesma do processo anterior, em que eu conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. O processo, então, está à discussão dos senhores, fiquem à vontade. Então, se não há nenhum inscrito, eu peço a todos que confirme a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Oldflex Comércio Distribuidora Limitada, apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Com isso, encerramos a pauta de hoje. Muito bem, com isso nós encerramos a pauta de hoje, cumprimos a pauta, e desejando, então, a todos vocês um bom Natal, um bom Ano Novo, né, que aproveite bem aí as festividades de final de ano, e nos encontramos aqui em janeiro, né? De janeiro estamos de volta para um novo ciclo aí de trabalho no TIT, né? Então, agradecendo a todos vocês, eu dou por encerrado, então, a sessão de julgamento da 5ª Câmara Jogadora do TIT, sessão do dia 14 de dezembro de 2022. Jailson, então, pode interromper a gravação aí quando quiser.